Vamos falar alguma coisa sobre o Evangelho de hoje. Muito interessante. Tudo que Jesus falava, tudo que ele proclamava, tinha aquele impacto na hora e depois tinha aquele impacto, nós chamamos de impacto histórico. Ele falava para a posteridade, ele falava para que as pessoas captassem o pensamento dele. E Jesus era muito simples. Aliás, tinha que ser, porque tudo do Evangelho é muito simples. Se a gente for complicar, se a gente for começar a virar teólogo em cima do Evangelho, vai dar com os burros na água. Não é isso que Jesus quer. O que ele quer, ele falou assim, ide pregar o Evangelho em todas as nações. Então, como é que você vai pregar uma coisa que a pessoa precisa ficar adivinhando o que é que ele quer, não é? Isso aí é apologia da burrice. Ninguém faz uma coisa dessa. E Jesus, como um Deus humanado, ele sabe muito bem que todos nós precisamos de interagir com as palavras dele. Não é palavra de teólogo, não é palavra difícil, não é palavra de estritamente de igreja ou de evangélico, não é. É uma palavra de todos nós. Então hoje, Jesus fala uma coisa muito simples. Ele fala assim, vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. E depois, mais adiante, fala assim, vós sois a luz do mundo. Ele separa muito bem terra e mundo. Se a gente for imaginar bem, terra e mundo é a mesma coisa. Né? Mas não é não. Não é não. Por quê? Porque ele é muito claro, ele fala assim, vós sois o sal da terra. Se vocês perdem o sabor, não vale de nada. Então o que é ser o sal da terra? É aquilo que eu ando sempre falando com vocês. É aquilo que eu sempre insisto com vocês. Nós temos que ter coragem de ser católicos. Nós temos que ter coragem de saber entender a palavra de Deus. Porque senão a gente passa essa vida inteira sem gosto, sem nada. A gente tem que saber defender. Na terra, nesse globo, nesse pedaço de terra, perdido no universo aí afora. Nós temos que Jesus baixou, foi aqui. Um Deus, vocês imaginam o tamanho do universo. Deus resolveu baixar na terra, nesse pedacinho de terra perdido aí. Vós sois o sal da terra. Quer dizer, vocês têm a obrigação de falar, de extrair da Bíblia, dos evangelistas, aquilo que Jesus queria nos ensinar, quer nos ensinar a todo momento. Então vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, não vai nada. Quer dizer, se vocês passam essa vida tranquilo, sem nada, sem interessar por nada, se vocês passam essa vida ignorando tudo, não quer influenciar com nada, então Jesus, é a mesma coisa que ele está falando com vocês assim, exponham-se, falem para as pessoas, tenham fé naquilo que eu estou falando. Vós sois o sal da terra. Agora, ser sal da terra não é só ser pastor, não é só se entender da vida, não. É entender, não só se entender do Evangelho, não. É entender da vida. Deus não quer que a gente perde o sabor da vida. Deus não quer que a gente perca o sabor das coisas que a vida nos oferece, da terra. Então é isso que Ele quer. Não é só o Evangelho, não. Nós temos que agradecer a Deus naquele momento, todo naquele momento que a gente nasce, naquele que a gente vive, no nosso cotidiano. A gente enxerga, a gente anda, a gente fala. Deus quer isso. Deus não quer que a gente perca o sabor. Ele quer que a gente viva. E depois ele fala assim, vós sois a luz do mundo.
do mundo. O mundo que ele está falando é a humanidade. Esse mundo que ele está falando aqui somos todos nós. Então, vós sois a luz do mundo. Então, aí, ele vem com uma frase muito interessante. Quem acende uma lâmpada, não vai enfiar debaixo da mesa. Quer dizer, se vocês acendem dentro de vocês algo de importante, de bom, é importante que isso, e disso de bom, que seja proclamado para as pessoas. Então, o que ele fala? Para a gente não perder o gosto e ter coragem de falar as coisas do mundo, ter coragem de falar as coisas de Deus. Fé é uma coisa muito interessante. Às vezes a gente perde fé por poucas coisas, por poucas palavras. A gente começa a fazer um parâmetro, a gente começa a fazer um abismo entre nós, evangélicos, entre outras crenças. Não é isso, não. Deus quer que nós sejamos a luz do mundo. Quer dizer, seja luz para todo mundo, fale. Aquele de bom que está saindo do seu coração, tenha coragem de falar. Então, esse evangelho de hoje é muito simples, desde que a gente entenda. Vós sois o sal da terra, quer dizer, não perca o sabor, não perca a coragem. E vós sois a luz do mundo. Tenha coragem de falar, tenha coragem de expressar os seus pensamentos. Porque muitas vezes, às vezes, tem frase interessante que fala assim, uma vez eu li uma interessante, falava assim, o silêncio é a mãe da prudência. Nunca vi bobagem tão grande na minha vida, o silêncio é a mãe da prudência, nunca vi. Jesus foi imprudente a todo momento. Não é? Então não é isso. Não é bem assim, não. Jesus está dizendo assim, sejam sal da terra, quer dizer, não perca o gosto pela vida. E seja a luz do mundo. Fale, exponha, ajude as pessoas. Quantas pessoas querem ter algumas palavras, alguma coisa, e não conseguem? Quantas pessoas não conseguem entrar numa fila de confissão? Para quê? Ela teve coragem de fazer coisa errada, depois não teve coragem de falar. Não é? Então, o recado de hoje é esse. Seja o sal da terra. Não perca a vontade de viver. E seja a luz do mundo. Aquilo que de bom de ter na cabeça de vocês, falem. Porque isso é muito importante. Jesus quis dizer isso. Muito simples, tá bom?